Oi, oi, estamos ao vivo para mais um Papo Encorajador, nosso encontro semanal com facilitadoras do programa Encorajando Pais, sempre trazendo temas da educação e parentalidade encorajadora. Eu sou a Aline Cistaroli, sou formada em psicologia, atuo há mais de 10 anos no atendimento de crianças, adolescentes e orientação de pais, e desde 2020 a minha missão tem sido formar profissionais que querem atuar como agentes de transformação na vida das famílias, levando esse encorajamento para os pais, orientando-os no processo de educação dos seus filhos. E tenho a honra de já ter formado mais de 800 profissionais que hoje são dentes de leão, como carinhosamente a gente chama no nosso movimento, profissionais que levam essa sementinha de encorajamento e transformam a vida das famílias. E hoje eu vou receber aqui a Roselúcia Medeiros, que é orientadora educacional, facilitadora do programa Encorajando Pais, e a gente vai bater um papo muito encorajador sobre comunicação entre pais e filhos adolescentes. A gente sabe que a comunicação é uma das grandes questões ali que trazem muitos desafios dentro das famílias, e a Rose vai compartilhar aqui algumas dicas, algumas orientações de como que nós podemos trabalhar essa temática da comunicação, e você que é pai, mãe, como que você pode melhorar a comunicação com os seus filhos. Antes de chamar a Rose aqui para o nosso papo encorajador, já quero convidar vocês a clicarem aqui no coraçãozinho, chamar aqui, ajudar o Instagram a entregar esse nosso encontro para mais pessoas. Já compartilha aqui também com outras pessoas que estão precisando aprender estratégias, ferramentas, ter esse conhecimento para melhorarem a comunicação. E enquanto isso, eu vou ler um poema que eu gosto muito, que está no livro Comunicação Não Violenta, do Marshall Rosenberg, e que é um poema da Ruth Bebermeier, acho que é assim que fala, e que ela diz: palavras são janelas ou são paredes. Sinto-me tão condenada por suas palavras, tão julgada e dispensada. Antes de ir, eu preciso saber. Foi isso que você quis dizer? Antes que eu me levante em minha defesa, antes que eu fale com mágoa ou medo, antes que eu erga aquela muralha de palavras, responda: eu realmente ouvi isso? Palavras são janelas ou são paredes? Elas nos condenam ou nos libertam? Quando eu falar e quando eu ouvir, que a luz do amor brilhe através de mim. Há coisas que preciso dizer, coisas que significam muito para mim. Se minhas palavras não forem claras, você me ajudará a me libertar? Se pareci menosprezar você, se você sentiu que eu não me importei, tente escutar por entre as minhas palavras os sentimentos que compartilhamos. Acho que esse poema ele ajuda aqui a gente a abrir essa temática para falarmos sobre comunicação, sobre o quanto muitas vezes por falta de conhecimento, por falta de habilidades, a comunicação entre pais e filhos, principalmente na adolescência, essas palavras se tornam paredes. Aprender formas de se comunicar para que as palavras sejam janelas. Deixa eu ver aqui a Rose. Já está chegando. Oi, bem-vinda, Rose. Bom dia, um Bom, prazer estar aqui, né, nesse papo encorajador para falarmos sobre essa temática tão importante. Obrigada pelo convite, Aline. Um bom dia para todos que já estão por aí para participar com a gente. muito bom receber você aqui, para a gente falar de comunicação, que é um tema que você vem
aprimorando, estudando. Então, comece se apresentando para o pessoal, para te conhecerem. Então, né, sou Roselúcia Medeiros, né, trabalho com educação há mais de 30 anos, em escolas, em cursos, e há 2 anos, né, a educação parental me encontrou, eu sempre digo isso, e fez uma mudança tremenda na minha vida como mãe, primeiramente, né, eu sou mãe de 2 moças, né, uma já com 20 anos, outra com 16, e a nossa comunicação, nosso relacionamento melhorou muito depois que eu tive contato com a educação parental. Sou casada, moro em Recife, atuo como orientadora educacional também numa escola de rede privada e tenho desenvolvido esse trabalho como educadora parental, que é algo assim que eu abracei como uma missão, né, para poder ajudar as famílias nesse sentido. Então, muito obrigada, muito prazer estar aqui com vocês. E a Rose, quem é de Recife, ó, já aproveita, porque a Rose faz os chás encorajadores, que são encontros presenciais. Então, Sim, imagina um bate-papo assim sobre sistemas da educação parental, só que presencial e regado de muito carinho, muito afeto, muita troca bacana, né? isso Rose, mesmo. acho que a gente, para falar, né, a gente sempre sabe, atendendo as famílias, o quanto a comunicação é desafiadora, né? Eu quis até abrir o nosso bate-papo de hoje com esse poema, porque, como eu falei anteriormente, o quanto muitas vezes essas palavras são paredes, né, e causam esse bloqueio, né? Antes da gente falar mais sobre isso, assim, o que a gente pode entender por comunicação? Então, comunicação, né, para que haja uma comunicação efetiva, é importante que existam ali 2 ou 3, enfim, né? Uma pessoa fala e a outra responde, mas não é só isso, não é só fala, porque o corpo também fala. Então, para que haja comunicação, precisa haver interpretação de ambas as partes sobre o assunto que está sendo tratado. Então, e esse assunto nem sempre é verbal, como eu falei, né? Um olhar comunica, um comportamento comunica, né? Um toque comunica. Então, uma expressão no rosto também é comunicação. E tratar essa comunicação de forma assertiva, né, vai melhorar os relacionamentos. Vai melhorar bastante, porque a comunicação, eu acho que é o X da questão, para mim. Né? Assim, quando você tem uma boa comunicação, então todo o resto fica mais fácil de se resolver. E O, uma boa comunicação exige que nos dediquemos a ouvir. Eu sempre digo que o principal ponto da comunicação é ter essa escuta ativa. É ouvir realmente, prestando atenção, olho no olho, estar atento ali aos detalhes, né, ao que está ali por trás daquilo que está sendo falado. Então, essa comunicação, como eu já falei, pode ser verbal ou não verbal. É importante controlar as emoções na hora que você quer comunicar algo, porque quando a gente está num momento estressante, quando a gente está num momento de muito nervosismo, não é uma melhor hora para se comunicar, né? Porque a gente sabe que o cérebro se desconecta e aí a emoção toma conta. Então, ter um momento ali, se tiver todo mundo muito nervoso, estressado, é melhor dar uma pausa, todos se acalmarem para poder retomar essa comunicação, né? Você trouxe um. Pode continuar, depois eu falo. E assim, na hora dessa comunicação, ser enfático, né? Demonstrar suas ideias com clareza e de repente pedir para o outro espelhar aquilo que foi dito. Principalmente quando existe assim dificuldade na comunicação e a gente está tentando melhorar essa comunicação, então é muito importante que o outro assim se pergunte, entendeu o que eu falei? O que foi que eu falei? Me coloca com as tuas palavras, né, para ver se realmente houve entendimento, porque comunicação não é simplesmente você passar a mensagem, o outro tem que interpretar e absorver essa mensagem também. Acho que é muito bacana, você já está trazendo aí algumas dicas, né? Eu Sim, queria só voltar um ponto antes, que disso que você trouxe em relação à comunicação, que ela não é só verbal, né?
Isso. Então, alguns estudos mostram que apontam que a comunicação verbal ela representa só 7% da nossa comunicação. Então, a nossa aparência comunica, a expressão facial, e isso biologicamente, né, no nosso temos a nos comunicar pelas expressões faciais, né? Um bebezinho, ele não vai entender um bebê ou os animais, né? Quando a gente conversa, eu tenho os gatinhos aqui em casa, eu converso com eles, assim, eles não entendem, eles não falam português, não entendem as palavras, não todas, né? O gato, acho que tem, eles sabem, aprendem até 90 palavras, se eu não me engano, alguma coisa assim. Mas um bebê, ele não sabe o que nós estamos falando, mas ele tem essa consciência, ele vai aprendendo muito pela expressão facial e pelo tom de voz, né? Então, isso comunica. Então, se eu falo num tom e instintivamente a gente tende a falar com as crianças em um tom de voz mais agudo, né? Ou com os animais também, né? Faz uma voz assim mais aguda para justamente comunicar afeto, essa aproximação, esse carinho, né? Então, a comunicação, aquilo que eu digo, ele é só, as palavras são só 7%. Quando a gente pensa em toda essa comunicação, como você trouxe, é muito mais o ouvir e é como o outro está recebendo essa mensagem. Como que o outro está recebendo tudo aquilo e está interpretando. Você trouxe essa palavra, né? De interpretação. Isso, Porque isso. e aí é isso que dá muito mais o tom da comunicação do que aquela palavra que está saindo da minha boca, né? Então, como que eu estou comunicando? Às vezes os pais estão falando algo para os filhos, eu não estou brava com você, né? Mas o tom de voz está Isso. bravo, a expressão facial ali está expressando essa raiva, né? Então a gente precisa cuidar de todo esse conjunto para que a comunicação de fato seja efetiva. E é tão interessante isso, né? Como os adolescentes, eles percebem, claro, né? Quando a gente está com vontade de fazer algo, quando a gente não está afim, quando aquilo que foi pedido foi uma solicitação, foi um pedido de colaboração ou se foi uma obrigação. Então, tudo isso pesa muito, né? Então, às vezes, o que acontece? Os adolescentes se fecham, né, para se muitos pais trazem isso, né? Mas meu filho não conversa comigo. Por que será? Porque ele pode ter ouvido muitos nãos antes, muitas posturas que não deram abertura para que ele se abrisse para uma conversa. Então ele vai e procura um amigo que está sempre disponível para ouvi-lo, para ler as suas mensagens no WhatsApp. Aí você não sai desse celular. Por que será? Porque ele está se comunicando com alguém que de fato está ouvindo o que ele tem para falar ou lendo o que ele tem para falar, né? Então, alguns pais, né, trazem, mas ele tem tudo, eu faço tudo por ele, eu estou sempre presente, mas será que realmente, de fato, a comunicação está existindo? Será que esse falar está chegando ao coração do adolescente? Né? Então, a gente se preocupa muito com isso, né? Porque muitos adolescentes estão lá escondidos em seus quartos e buscando outras maneiras de ser ouvido, de ser acolhido. Então, a gente precisa estar atento a isso, né? Muito mesmo, porque aí vem outras questões também. Eu vejo que, principalmente com os adolescentes, Rose, e você deve sentir isso, que Sim, a comunicação, ela passa muito mais pelo ouvir, né? Quando sim, o filho é uma criança, os pais falam, né? Falam para orientar, faça isso, faça aquilo, né? Dão esses direcionamentos. Mas quando essa criança vai crescendo e quando ela entra na adolescência, é muito mais importante ouvir, né? Ouvir, buscar compreender para depois ser compreendido. E esse é um dos grandes erros que, por falta de conhecimento mesmo, os pais acabam sim. cometendo, que é vir com um sermão,
né? Então, eu já falei para ele, então dá aquele sermão da montanha, fala o que precisa fazer, o que está errado, enche o adolescente de críticas e aquelas palavras, né, aquelas críticas vão transmitindo, vão comunicando para o filho, o adolescente, o quanto ele é inadequado, o quanto ele faz tudo errado, o quanto ele não é bom o suficiente. Então, é isso que fica nas entrelinhas. E essas palavras vão levantando essa parede, então, criando essa desconexão. E aí, quando você traz, né, essa questão do adolescente, ele está lá no WhatsApp conversando com outros, com os amigos, porque ali ele tem esse espaço, né, de fala, ele tem pessoas que o escutam. Então, o quanto é importante, né, a gente trazer essa consciência para os pais, que principalmente com os adolescentes, eles precisam praticar a escuta, né? Ouvir aquilo que os filhos têm a dizer. É a melhor forma de construir janelas e não paredes para abrir esse canal de comunicação, né? Isso mesmo. E os pais, né, sempre trazem essas questões, né, de que, meu filho agora está adolescente, pré-adolescente, não quer mais sair com a gente, não quer mais estar envolvido nas nossas conversas, mas eles querem sim. Eles querem a companhia dos seus pais, eles querem falar com seus pais. Estava estudando ontem, né, um material, preparando um material, e lá eu vi o seguinte, que quando os adolescentes, né, têm esse acolhimento com seus pais, o número de, assim, a pesquisa mostra, né, as pesquisas mostram que o número de adolescentes que procuram esses caminhos mais errados e tal diminui consideravelmente quando eles têm essa oportunidade de se comunicar de uma forma assertiva com seus pais, de terem pais que escutam eles. Porque o que é que acontece geralmente? Quando a adolescente traz a sua queixa, a sua dor, qualquer situação, você não sabe o que é sofrimento. Você não sabe o que é a vida dura, pagar a conta. Cada um tem seus problemas e, de acordo com a idade, o problema é grande sim para ele. O fato de o melhor amigo não falar com ele ou ter trocado ele por um outro amigo, isso é um problema gigante, porque para o adolescente é muito importante o amigo, a amizade, né? Essa identificação com seus pares. E aí existe essa queixa, né, dos pais, mas quanta abertura eles estão dando? Muitos adolescentes não procuram mais os pais com medo de se sentirem ridículos. Isso é besteira. Isso, que roupa mais ridícula. Né? Você vai sair assim para a festa? E aí eles começam a calar-se. Eles calam, porque quando eles buscam os pais para ouvir, para uma comemoração, para dividir algo, os pais sempre trazem algo que os afasta de uma certa forma. Então, quando o adolescente, né, não falam, não quer falar isso, eles têm medo de, eu vou falar isso pro meu pai, ele vai dizer que é besteira. Se eu falar isso para ele, ele vai me dar um baita sermão, vai dizer que eu fiz a maior besteira da minha vida. Eu me lembro muito, né, de uma vez que minha filha mais velha, ela estudou numa escola residência. Então ela morava lá na escola, né, e a gente ia visitar e tal. E aí teve uma vez que ela me ligou, assim, muitas ligações. Eu no trabalho e mensagens e ligações. Eu estava muito ocupada atendendo e a mensagem dela, eu comecei a ficar preocupada. Eu disse, peraí, ela não faz isso. E aí eu atendi o telefone, ela estava aos prantos no telefone, assim, chorando, desesperada. Eu, acalma, respira. O que foi que aconteceu? Mãe, eu tive uma situação, uma prova. Aí o que foi que eu vi? Eu pensei que tinha acontecido uma coisa bem absurda, assim, né? Tinham, sei lá. E aí ela disse, mãe, é porque eu estava muito insegura e na hora da prova eu peguei o celular e fui buscar as respostas. E a professora pegou. E ela estava chorando, desesperada. A senhora vai me achar a pior filha do mundo, porque, né, eu, por ser da área de educação, a gente trabalhava muito essas questões, né? E essa senhora vai me achar um nada. E eu disse para ela, se acalme, fique tranquila. Realmente, eu estou triste com a atitude que você teve, né? Eu estou triste, mas foi um momento, você vai ter que arcar com as consequências, né, da sua ação e me deixa a par. Mas
não é uma coisa de outro mundo, você vai ter a oportunidade de fazer outras provas e que isso sirva de lição para você. Então, ali, num momento desesperador, ela pode contar comigo. Eu estava ali para ouvir o choro dela, né? O que a senhora acha disso? Eu disse, olha, foi uma escolha que você fez. Eu tô triste porque eu ensinei você de outra forma. Então, se fosse outro pai, né? Você, mas, rapaz, como é fazer aquela algazarra toda, mas eu acolhi o sofrimento dela, acolhi a tristeza, o mal-estar, né? O sentimento de culpa. E aí, isso foi uma situação, mas quando tem situações outras, né, que tem uma discussão em casa com o adolescente, como é que o pai diz, né? Quem manda aqui sou eu que decido, ponto final, vai ser assim e pronto. Então, o adolescente ele não é ouvido, né? Ele não faz parte do planejamento, das decisões da família. Então, quando foi que verdadeiramente esse adolescente foi ouvido, foi acolhido, quando verdadeiramente o seu choro, né, foi sentido, quando verdadeiramente as suas tristezas foram ouvidas por esse pai, né, foram acolhidas, e aí os pais querem que os filhos estejam próximos, mas quando os filhos mais precisam, eles não estão com essa total disponibilidade. E é uma coisa que eu sempre digo, né? Eles não escolheram estar aqui. E toda vez que eu falo isso numa palestra ou com famílias, né, eles tomam aquele impacto. Eles não pediram para estar aqui. Eles estão aqui porque os pais, de uma forma ou de outra, permitiram que eles estivessem. Então, as suas demandas precisam ser atendidas. A gente não pode simplesmente deixar para outro dia. Então, E aí será que de vem, fato, sim, acho que vem essa a importância, né? Mais uma vez, e o que a gente sempre traz aqui, a importância desse estudar para educar. sim, Porque essas falas, né, do que você trouxe, eu sou o pai, eu que mando, né? Você é filho, você só obedece, você só vai dar sua opinião quando você pagar suas contas e morar na sua própria casa, né? Essas falas sim. que a gente sabe que muitos pais, assim, estão ali repetindo padrões, né? E sem essa consciência do quanto isso gera uma desconexão entre eles e os seus filhos, o quanto isso vai desencorajando, né? Levando nesse estado de desencorajamento. Muitas vezes os pais, desde a criança ali, né? Tem pais que são muito mais críticos, muito duros, porque eles acham que é assim que eles vão ensinar os filhos a serem melhores, né? A gente traz um pouco dessa herança também de se eu passar a mão na cabeça, ele não vai aprender, né? Então eu tenho que ser firme, eu tenho que ser duro, eu tenho que. Muitos pais trazem uma fala assim: eu preciso ser duro com ele porque o mundo não vai aliviar, né? Então eu preciso endurecer ali meu filho para que ele dê conta de sobreviver a esse mundo que pode ser cruel, que vão ter os desafios, né? E eu acho isso muito triste, assim, né? Porque ao invés de endurecer o filho, a gente precisa ensiná-lo a levar esse amor, essa empatia, esse encorajamento, né? E a gente sabe hoje, o que eu sempre falo, que acontece na infância não fica na infância. Então, essa autocrítica, né? O quanto isso nos prejudica na vida adulta, né? Essas palavras que foram internalizadas, esses rótulos que muitas vezes que é uma questão que passa aí pela comunicação também. Às vezes os pais vão falar de algum comportamento do filho que precisa ser ajustado ali e falam como se o filho fosse aquilo, né? Fosse o comportamento dele. Então, o filho não estuda, não gosta de repente de estudar, e ao invés de pontuar aquele comportamento, os pais já trazem você é um preguiçoso, um vagabundo, você não vai ser nada da vida, né? Já atribui ali uma carga muito grande, né? Comunica isso com a ideia equivocada de que isso vai fazer com que esse adolescente se sinta melhor e aí haja melhor, né? E não é, né? Só vai levar a mais desencorajamento, a mais desconexão.
pelas entrelinhas, o que essa crítica está comunicando para o filho, né? E o filho tá, meu pai não me ama, nada do que eu faço tá bom, ele só me critica, eu nunca vou atender às expectativas dele. E quando a gente olha para nós adultos, para as crenças que nós formamos acerca dessas frases, né, dessas falas que nós internalizamos dos nossos pais, a gente percebe isso, né, o quanto a gente se sente hoje muitas vezes desencorajado por conta dessa comunicação, dessas frases, né? Então, esse sentimento que muitas vezes na vida adulta a gente carrega de não ser boa o suficiente, de nada do que faz está certo, ou de ficar num perfeccionismo, né? Eu preciso sempre fazer mais e mais e mais. Então, o quanto tudo isso é reflexo dessa comunicação que a gente internalizou também na infância, na adolescência, né? Então, eu acho que um ponto, né, trazendo aqui que a gente sempre precisa trabalhar com os pais é essa atenção para a forma como eles se comunicam, para aquilo que Sim, eles dizem, porque as palavras importam, né? As palavras têm um peso, e para como eles dizem isso, né? Se isso está de fato trazendo uma conexão e um encorajamento, ou se está desencorajando aquele filho, né? exatamente. E uma coisa, né, que acontece, né, em muitos casos é assim, as regras são estipuladas nos lares, né? Os pais estipulam essas regras e quando as regras não são cumpridas, vem o castigo, ponto final. Então, regras sem relacionamento, elas levam à rebelião, né? Porque precisa haver conexão. Então, comunicação é conexão. E aí existem muitas maneiras de a gente levar, né, os filhos, os pais a se conectarem com seus filhos. E aí é respeitar as regras da casa. Sem que haja um relacionamento, isso se torna muito pesado, muito duro, né? Porque os adolescentes, os filhos, eles podem participar, né, da organização da casa, eles podem participar de como essas regras vão ser aplicadas, né, através de uma conversa ali franca. Claro que os pais, por conta da experiência, da maturidade, eles vão fazer esse direcionamento. Mas os filhos podem sim participar e trazer as suas ideias nesse processo. Então, assim, eu gosto muito de duas frases, né, que trazem essa questão da escuta. Uma é de Shakespeare, que foi citada na obra de Hamlet, que fala assim: o respeito começa com o hábito de ouvir. Dê a todo homem seu ouvido, mas cele a sua língua. Então, a comunicação, como você falou, né? 93% são toda através de atos, de olhares, né? A palavra falada, apenas 7%. Então, a importância da escuta. E a outra Tem frase. até um ditado, né, Rose, que fala: a gente tem dois ouvidos e uma Isso, boca, né? Que é isso. para mais ouvir do que falar. Exatamente. E a outra está na Bíblia, em Tiago 1,19, que diz assim: sedes prontos para ouvir e tardio para falar, tardios para falar. E aí, como gerar essa comunicação? E aí eu trouxe aqui, né, deixa eu ver, 5 coisinhas bem importantes que a gente já comentou aqui bastante, né? Como gerar comunicação de fato? Ter intenção e presença. Então, na hora da comunicação, é preciso estar claro, né? O que é que você quer comunicar de fato? E estar presente 100%. Não é aquela comunicação que a mãe está na cozinha fazendo o almoço, o filho está na sala e ele pergunta algo e ela depois a gente vê, vai, pode ir e tal. Não, isso não é comunicação. Né? Comunicação é estar atento, 100% presente, para que não haja uma falsa interpretação do que está sendo dito. Ser coerente, né? Porque não adianta você falar uma coisa e fazer outra. Então, os filhos, eles percebem isso. Então, não adianta você dizer que faz isso, acontece e tal, mas na hora da ação é outra coisa totalmente diferente. Você vai perder totalmente o crédito, né, com os filhos. Antes de você falar a próxima, eu lembrei de uma frase que eu gosto bastante, que é do Valdo Emerson, que ele fala: aquilo que você fala tão alto que eu quase não escuto o que você diz, né? Muito Essa importante, é isso mesmo. coerência, então, né? Porque muitas vezes os pais falam assim: para de gritar, né?
gritando com os É, filhos, não né? faz sentido nenhum, né? Incoerente, né? Ou fala, usa ali palavras duras, né, para ensinar algo. Enfim, tem muito ruído na comunicação, né? Então, essa coerência, de fato, é algo que a gente precisa trazer essa consciência, e isso passa pela presença. Porque como a gente está Sim. sempre no piloto automático, muitas vezes a gente nem para refletir. Quando eu conheci a educação parental, comecei a estudar lá em 2017, muitas coisas mudaram assim, nesse sentido de perceber, nossa, realmente não faz sentido isso, né? Eu fui percebendo o quanto a comunicação era totalmente incongruente, assim, totalmente incoerente com com o objetivo que a gente gostaria de alcançar, né? Então, traz essa consciência. Eu preciso estar presente para aquilo que eu estou falando, como aquilo que sai da minha boca chega aos ouvidos do outro, né? E como que esse outro está internalizando. Eu não tenho esse controle sobre como o outro vai internalizar, mas eu tenho o controle para cuidar do quanto, cuidar da forma como eu estou me expressando, né? E eu vejo muitas vezes, e isso a gente vê em todas as relações, né? É, as pessoas falam uma coisa querendo dizer outra, e aí não deixa claro, né? Essa clareza que você trouxe, não deixa isso claro. Então, ah, você não quer, sei lá, sair com a mamãe e o papai hoje? Tá, tudo bem, vai. Mas assim, tá querendo dizer que gostaria muito que o filho estivesse presente. Só que na fala ali, fala, ah, não, tá tudo bem, porque tem não tem essa dificuldade em pedir com clareza por aquilo que precisa, né? E aí não é coerente também, né? Aí o adolescente vai pensar, tá vendo? Nem faz questão da minha presença mesmo, por isso que eu vou ficar em casa, Sim. né? Porque vai interpretar de um jeito diferente. Então é bem sério isso, né? O outro ponto para gerar comunicação é demonstrar respeito, que você mesmo que já falou assim, né, de uma forma indireta, demonstrar esse respeitar o momento do adolescente, respeitar a fase que ele está vivendo, né? Então, o respeito, ele é muito importante. A gente quer respeito, mas nem sempre a gente se dá o respeito. Então, é importante pensar nessa questão do respeito também. Escutar, que a gente já falou bastante, né? Escutar é muito, eu acho que é a maior parte aí da comunicação, e conectar-se. E para gerar essa conexão, existem muitas técnicas, muitas ferramentas, né? Dentro da educação parental mesmo. Nós trabalhamos, né, no programa Encorajando Pais, inclusive, que a gente trabalha com as famílias. A gente traz ferramentas, né, para trabalhar essa questão da conexão entre pais e filhos, como gerar essa conexão que é importante para que haja uma comunicação melhor. Eu acho que essa questão que você trouxe, né, do respeito é muito importante, né? Todos esses pontos são muito importantes da gente olhar para essa prática, né? Mas o respeito, ele passa por dar esse espaço de ouvir o outro. Eu sempre falo Sim, muito isso com os pais, que eles não precisam concordar e eles não precisam acatar tudo aquilo que o adolescente, que o filho está dizendo, mas eles precisam respeitar a opinião, né? Então, você pode ter uma opinião diferente da minha, não necessariamente eu concordo com você, mas eu respeito que essa seja a sua opinião, esse é o seu ponto de vista. E aí, enquanto pai, enquanto mãe, enquanto líderes da família e com um cérebro já amadurecido, os pais têm essa responsabilidade de falar, olha, isso não está alinhado com os nossos valores, ou eu preciso pensar mais a respeito dessa situação para daí te dar uma resposta. É, né? Pensando assim em situações práticas, mas o respeito ele precisa existir. Porque sem o respeito, a gente entra num modo de medo, né? De
de medo de falar, porque se eu não sou respeitada, eu fico com esse medo. Se a gente pensar assim, num chefe no ambiente de trabalho, eu não, eu tenho medo de conversar com ele porque ele é bravo, né? Ele vai me criticar, ele vai falar coisas sobre mim que eu não gosto de ouvir. Então, por medo, a gente se fecha e a gente não comunica. E isso vai gerando essa desconexão. Então, o respeito, ele é fundamental nessa comunicação, nesse sentido de, olha, filho, eu entendo que que os seus amigos façam isso, que você pensa, gostaria de ir naquela festa e que todos os seus amigos vão e que você gosta dessas companhias e dentro dos nossos valores familiares, isso eu não acho adequado. Então, eu entendo, na sua idade eu também tinha isso, eu também queria estar com os meus amigos e fazer coisas que hoje eu vejo que não foram legais e tal. Então, trazer, né, dentro da comunicação mesmo, essa conexão, validando aquilo que o adolescente está dizendo, demonstrando esse respeito por ouvi-lo, por entendê-lo. E depois, num segundo momento, aí vem o direcionamento, aí vem a colocação do pai. Então, esse princípio, né, de primeiro compreender para depois ser compreendido. Isso, para mim, é o maior respeito que a gente pode ter na comunicação. Isso mesmo. E como você falou aí, né, a questão do comportamento, né, de como o adolescente se comporta, né, para que os pais respeitem também, né, o seu lado, eu já venho trazendo já que comunicação, comportamento também é comunicação, tem algumas questões importantes para a gente pensar como pais, né, com relação a essa comunicação. O primeiro ponto é que os adolescentes e os filhos de uma maneira geral, né, encarar o mau comportamento, né, aquele comportamento desafiador, como um pedido de ajuda. Então, quando a gente pensa que aquele comportamento que a gente não gosta foi uma forma que ele encontrou para pedir ajuda, claro que isso não é consciente, né, da parte deles. Então, isso vai fazer muita diferença, né? Aquele adolescente que deixa tudo espalhado pela casa, aquele adolescente que não quer se alimentar, aquele adolescente que fica altas horas nas redes sociais. Então, existe um pedido de ajuda por trás desse comportamento. Ele está E é muito importante comunicando algo, né? isso, estar comunicando algo. Então, é bom observar, né? Não só esse comportamento desafiador, mas os comportamentos de uma maneira geral. Então, entender isso como um pedido de ajuda vai fazer toda a diferença, né? Porque aí Esse você ponto. muda o seu pensamento, então faz muita diferença nesse sentido. Sim, então esse ponto é muito importante, né? Entender que comportamento é comunicação, Comunicação. né? Então, ao invés de julgar e querer eliminar aquele comportamento, ou vir com uma crítica ou um rótulo, né? Você trouxe aí as roupas espalhadas, né, a bagunça, enfim, e aí já trazer um rótulo para aquilo, para aquele adolescente é se perguntar antes: o que meu filho está comunicando? Às vezes ele está comunicando algum problema que está acontecendo e ele está desmotivado. Né? Às vezes ele está comunicando uma apatia, sintomas depressivos, às vezes ele está comunicando, né, outros problemas e que se manifestam naquele comportamento. Então, quando a gente sai dessa reatividade, desse foco só em eliminar o mau comportamento, em reagir àquela pontinha do iceberg que a gente sempre fala, e os pais são esses investigadores, né? Esses detetives para compreender o que meu filho precisa de mim nesse momento, ou o que ele está comunicando com esse comportamento, para que aí sim seja realmente efetivo na sua atuação, na sua ajuda.
né? Eu acho que esse é um grande ensinamento, assim, é um grande exercício, porque isso não é fácil, né? Mas é um Isso. grande É, exercício que os pais podem fazer de se comunicar com o que está por trás do, se conectar com o que está por trás do comportamento, porque ali acontece a verdadeira comunicação, né? exatamente. E entender também que, assim como o comportamento é comunicação, as emoções são comunicações, né? As emoções, elas são essa comunicação daquilo que está se passando em nosso interior. Então, validar essas emoções também é importante. O que a raiva do meu filho está querendo dizer, né? O que ele está comunicando? Às vezes ele está se sentindo injustiçado, às vezes tem algum problema acontecendo, ele está, às vezes, sofrendo bullying, ou como você trouxe, né? Ele brigou com um amigo, tem outras questões e que aquela irritação na mesa, na hora do jantar, aquele bater a porta em casa, aquilo está comunicando, né? Esse comportamento, essa raiva, aquele medo, aquela tristeza, tudo isso está comunicando, né? É, E é isso que a gente precisa olhar. o comportamento é uma forma de dizer, né, aquilo que a gente está pensando e sentindo. Né? Então, e principalmente nessa fase, né, da adolescência, quando eles estão muito confusos com relação a tudo que está acontecendo com eles, pelas questões hormonais, pela a idade mesmo em si, não é? De estar com medo do futuro. Será que eu vou servir para ser alguém na vida? Com essa minha vida toda bagunçada, eu sou muito desorganizado, eu não sei o que é que eu quero. Então, eles ficam meio perdidos. E às vezes eu fico me questionando assim, quando foi que eu, como mãe, ensinei, né, ou conversei com a minha filha adolescente, de que quando ela se sentir assim, ela pode agir assim, né? A gente não conversa sobre isso. Muito difícil. E às vezes chega uma demanda e o pai fica ali, meu Deus, e agora eu faço o quê? Porque ficou tanto tempo desconectado do seu filho que chega uma hora que não consegue mais nem estabelecer um diálogo. Né? Então, manter, buscar essa conexão a cada dia é muito importante. Tá? Então, mudando esse jeito de olhar para o comportamento, traz uma nova maneira de lidar com os comportamentos desafiadores. E os pais precisam assumir, de fato, aquela posição de detetive, né, para investigar o que é que está causando isso, por que ele está assim, né, o que é que pode estar causando. E aos poucos ir perguntando e tentando se aproximar. E pensar uma coisa que acontece muito, e eu me vi muito nesse papel, né? Aprender a não levar para o lado pessoal. Não, assim, entender que aquele comportamento não é uma forma de agredir você como mãe ou como pai, né? De chamar atenção, não. E por muito tempo eu dizia, não, ele está fazendo de propósito, só pode, está querendo, né, acabar com o meu dia porque não está bem. Muitas vezes eu me vi, né, como assim, ela, né, está fazendo de propósito. Isso, não tem nada a ver. Né? Quando a gente muda essa maneira de pensar, já é um primeiro grande passo para ter uma comunicação mais efetiva com o filho adolescente e gerar essa conexão. Então, mudar realmente, né? Senão, eu não sou culpada disso, isso não é comigo, É não é? sobre o Isso outro, né? isso. Eu preciso ouvir, preciso perceber o que está nas entrelinhas, ensinar. Talvez ela nunca arrumou um guarda-roupa porque não sabe como fazer. Como é que eu arrumo um guarda-roupa? A gente nunca ensina, a gente manda fazer simplesmente, né? Já pensaram sobre isso? Né? Os pais só mandam os filhos fazerem, mas alguma vez foi ensinado a fazer, né? Então, é bem por aí, né, essa questão. Então, quando a gente Esse, começa a dar esses pequenos passos, então essa comunicação, ela começa a crescer, entender. Ó, a Cris, né, comentou aqui, né? Comportamento é comunicação, compreender para ser compreendido. Preciosa essa live para as famílias. Obrigada, Cris, por você estar aqui com a gente. é, Então, é isso. Eles os bons níveis de comunicação familiar, eles são descritos, como eu até já comentei, né, como elementos de diminuição dos problemas comportamentais típicos dos adolescentes. Vejam como a comunicação com o adolescente é importante. Porque vão surgir dúvidas, vão surgir questionamentos. E se os pais
né, que são as pessoas mais próximas, que eles deveriam confiar, não está ali para mostrar para eles o caminho e tudo, quem eles vão buscar nessa hora, né? As famílias com filhos adolescentes devem ter como característica a flexibilidade, né? Ah, você pode ir até aqui, eu posso confiar, dar um voto de confiança, né? Depois que faz a orientação, dá um voto, não, vou deixar ele pegar o ônibus para ir lá no centro da cidade sozinho, eu já ensinei, né? Então, dar esse voto de confiança, possibilitar essa maior independência e desenvolvimento para o adolescente também vai ser importante para ele poder também se abrir e confiar em você, né? Quando a gente confia neles, e eu sempre digo assim, né? Isso aí é um relato pessoal, assim, olha, eu prefiro que você me conte tudo, né, do que aconteceu e a gente conversar do que você esconder, né? Porque mesmo que seja uma coisa que eu não concorde, mas aí a gente deixa esse canal de comunicação aberto para quando acontecer uma coisa séria, eles vão poder procurar vocês, né? Vão poder procurar os pais porque abrir esse canal de comunicação. Então essa Isso frase é de só. Carter e McGoldrick, né? Que Tá. as famílias com os filhos adolescentes devem ter como característica a flexibilidade. Quando os pais abrem esse canal de comunicação, tiram as barreiras, né, que atrapalham essa comunicação. Dentro da formação, a gente tem um módulo completo, assim, só falando sobre comunicação entre pais e Isso. filhos, né, porque é um tema bastante extenso. Mas quando os pais tiram essas barreiras e conseguem, de fato, abrir esse canal de comunicação com os filhos, olhando, entendendo que aquilo que é dito é só 7% de toda a comunicação, né? E aprendem a olhar nessas entrelinhas, a entender o que está comunicando por trás daquele comportamento, a se conectar emocionalmente, né? A gente percebe o quanto isso gera conexão, para que os pais, de fato, tenham essa liderança da família, né? Sejam esses líderes que encorajam e que são esse porto seguro para que esses filhos, sim, eles vão passar por muitos desafios na vida, eles Sim. terão problemas, né, nos relacionamentos, amizades e todas as questões, mas que eles tenham essa confiança de irem ao encontro dos pais, buscarem esse acolhimento, esse suporte quando as coisas difíceis, as situações difíceis acontecerem, né? Ao invés deles buscarem outras referências que não serão tão positivas na vida deles, como a gente vê tanto aí hoje na internet, reportagens, né, falando mostrando adolescentes que estão emocionalmente adoecidos e que não veem nos pais esse porto seguro, que sentem que não podem contar com esses pais, que eles estão sozinhos, né? Em suas dificuldades, porque se eu contar para o meu pai, se meu pai souber disso, ele vai me matar, né? Então, não, né? Eu preciso contar isso para o meu pai para que ele possa me ajudar, né? Eu acho que esse é o maior aprendizado, assim, o maior encorajamento que a gente pode trazer para que esses pais abram esse canal de comunicação, sejam esse porto seguro, é, essa, esses pais que lideram, que encorajam, que guiam, que ensinam, mas que ensinam com amor, né? E aí eu vou repetir a frase do poema que eu trouxe aqui no início, né? Que é uma frase que me toca muito. Quando eu falar e quando eu ouvir, que a luz do amor brilhe através de mim, né? Então, que os pais tenham esse mantra, né? Que quando eles falarem e quando eles ouvirem os filhos, que a luz do amor brilhe através deles, né? E Sim, assim eles vão transmitindo isso para os seus filhos também, né? isso Muito mesmo. bom. Fez sentido para vocês, pessoal? Comentem aqui. Vocês estão quietinhos aqui ou Não a é? gente A gente ficou? não deixou nem ninguém falar. Pois é. Fez sentido? Gostaram desse papo encorajador de hoje? Comentem aqui. A Rose trouxe aí algumas dicas, algumas orientações, então faz Ainda sentido dá para tempo de eu vocês? falar algumas dicas para essa comunicação, Aline? Tá, fala. Mais dicas aqui, rapidinho. Fazer perguntas mais específicas, né?
no dia a dia, para que eles possam se abrir. Anunciar os eventos da família com antecedência para que eles se organizem. Convidar a cooperação, no caso, né, quando tiver atividades domésticas, convidar, eu preciso da sua ajuda, gostaria que você me ajudasse. Oferecer escolhas limitadas, né? Isso aqui funciona muito. Então, assim, você tem 2, 3 tarefas em casa, então dá a opção de escolha, né? Você prefere lavar a louça ou lavar o banheiro? Aí a menina vai, não, eu vou lavar a louça. Não, eu prefiro lavar o banheiro. Então, algumas dicas aí também para melhorar essa questão da comunicação. Deixa eu ver mais aqui. Usar a linguagem não verbal sempre. E, gente, principalmente quando estiver na frente dos amigos, né? Eles ficam muito encabulados, assim, quando chega para abraçar, beijar. Mas estabelece uma maneira de comunicação à distância, né? Uma piscadinha de olho, ou então passa a dar um tapinha nas costas. Estabelece essa comunicação não verbal. Vai ser bem interessante. E é isso, fazer reuniões de famílias para organizar as demandas, né? Os planejamentos, fazer os planejamentos com eles, incluí-los nos planejamentos familiares, chamá-los para fazer as compras, chamá-los para ajudar. A gente vai hoje fazer uma mudança aqui nos móveis. Vamos, eu quero a sua ajuda, me ajuda a limpar. Eles vão, eles participam, eles querem se sentir úteis e vai ser um excelente momento para gerar comunicação. E, claro, usar tons, né, calmos, porque não adianta você estar gritando, se estressando, porque isso só vai afastar cada vez mais. E se perceber que vai gritar, respira fundo e deixa para falar em outro momento. E é isso, né? A mensagem que a gente quer trazer hoje é que é possível, sim, ainda restabelecer essa conexão com o seu filho adolescente, restabelecer essa comunicação. Existem muitas dicas, né? No meu perfil mesmo do Instagram, eu tenho produzido conteúdos para a parte de adolescentes, estou desenvolvendo um trabalho nessa área, né? Minha linha editorial tem sido comunicação com adolescentes, porque é um assunto assim que me atrai bastante e eu posso ajudar as famílias nesse sentido. Então, muito obrigada porque vocês estiveram com a gente até agora. Foi maravilhoso Não, mesmo. pessoal, aqui, ó, maravilhoso, muito bom, fez muito sentido. A Paula está com um rapaz de 4 anos, olha, uma criancinha, falta um pouquinho para a adolescência, mas o caminho já está sendo construído. Boa. Que lindo, Paula. Magnólia, e é exatamente assim que nós mães devemos procurar entender nossos filhos, maravilhoso. Muito bons esses ensinos, a educação encorajadora é muito especial. A Cris estará conosco aqui também num papo encorajador em breve. Toda quarta-feira, pessoal, nós temos aqui 8h30 da manhã, esse encontro com alguma facilitadora, alguma profissional da educação e parentalidade encorajadora. Então, já acompanhe aqui, sigam o perfil da Rose. Quem ainda não me segue aqui, já clica aqui em cima para acompanhar o meu perfil no Instagram. Eu vou disponibilizar esses encontros aqui lá no meu canal do YouTube também, Aline Cestaroli. Então, quem de repente não tem Instagram, dá para vocês compartilharem esses vídeos pelo YouTube com outras pessoas. Então, já o nosso maior intuito é disseminar essa educação respeitosa, essa educação encorajadora para impactar e transformar as famílias. A gente acredita que é possível contribuir com a construção de um mundo melhor através do encorajamento dos pais e dos professores, né, dos adultos ali, porque quando os pais se encorajam, eles encorajam seus filhos, né? E esses filhos encorajados se tornam adultos confiantes, capazes, com competências socioemocionais e mais saúde mental, saúde emocional. Então, esse é o nosso grande propósito. A Rose vem fazendo um trabalho lindo com esses pais de adolescentes, então acompanhe o trabalho dela para ficar por dentro dos grupos de pais, dos chás encorajadores, né, de todo esse movimento também. E eu te agradeço muito, Rose, pelo seu sim ao nosso movimento, pelo seu tempo aqui, pela sua disponibilidade em compartilhar esse conhecimento com a gente. Se fez sentido essa live para vocês, já compartilha com outras pessoas. E eu espero vocês nos nossos próximos papos encorajadores.
Gratidão, fiquem com Deus. E até a Gratidão, próxima. beijo.